5. Permaneça saudável em um planeta doente. As doenças não só debilitam o corpo, como também transtornam a mente. Quando estamos doentes, é muito mais fácil sentir desânimo e até mesmo depressão. Você já ficou doente por uma semana inteira? Como se sentiu? Algumas pessoas infectadas com a Covid-19 relatam sintomas físicos avassaladores, que incluem febre alta, com calafrios, dor muscular intensa, tosse persistente, falta de ar, dor de garganta, dores de cabeça violentas e fadiga. Uma das grandes consequências dessa pandemia foi sofrer a doença em solidão, por causa do alto grau do contágio do vírus. No auge da pandemia, os familiares tinham grande dificuldade em prover o cuidado necessário para seus enfermos. O mais trágico é que algumas pessoas chegaram a morrer sozinhas em quartos de hospital, isoladas da família. É extremamente difícil sofrer os sintomas avançados da Covid-19 por semanas e meses. Mas e se você ficasse doente por 12 anos? E se você sentisse dor constante, fosse excluído e separado da família ano após ano? O Evangelho de Marcos registra a história de uma mulher que sofreu com uma enfermidade por 12 longos anos e teve que viver em uma espécie de quarentena durante todo esse tempo. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Marcos capítulo 5, verso 25. Ela tinha hemorragia contínua. Suas roupas ficavam manchadas por esse fluxo de sangue incessante. Ela estava cansada, exausta, esquálida e fraca. O pior de tudo é que não podia mais sentir o abraço caloroso dos outros. Não podia mais desfrutar o toque de uma criança. Sentia-se desanimada, deprimida e desesperada. Queria ficar bem, ansiava pela cura, mas nada parecia dar certo. O Evangelho de Marcos relata o seguinte: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Marcos capítulo 5, verso 26. Aqueles que deveriam ajudá-la só causavam mais dano. A cura que eles ofereciam só a fez piorar. Havia gastado, naquelas supostas curas, todas as economias juntadas com esforço. Ela estava não apenas desesperada, como também desprovida de qualquer esperança. Não apenas desanimada, mas em angústia total. Trevas envolviam sua vida. Tinha gastado dinheiro com os médicos, que só pioravam sua situação. No entanto, ela encontrou Jesus, o médico dos médicos. Uma multidão imensa cercava o Salvador. Enquanto ele andava devagar pela estrada estreita e pedregosa, centenas de pessoas o pressionavam e o apertavam. A pobre mulher tentava a todo custo se aproximar o suficiente para receber cura. Jesus havia feito milagres em favor de outras pessoas. Faria por ela também? O Evangelho de Marcos revela o desespero dela com as seguintes palavras: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos capítulo 5, verso 28. Como médico, Lucas deixa nítida a terrível condição de saúde daquela mulher. No capítulo 8 de seu Evangelho, ele diz: sem que ninguém a pudesse curar. Lucas capítulo 8, verso 43. Nenhuma terapia podia ser encontrada para ela. Nada do que ela havia tentado tinha funcionado. Jesus era sua última e única esperança de auxílio. Se ele não pudesse ajudá-la, estaria condenada a uma vida de dor constante. Ela abriu caminho em meio à multidão, crendo que, se tão somente tocasse a barra da roupa de Cristo, seria curada. Depois de muito tentar, ela foi capaz de estender a mão e tocar rapidamente a barra das vestes de Jesus. Naquele toque, ela resumiu toda a sua esperança. E Jesus percebeu isso. Poder de cura fluiu para o corpo daquela mulher. A doença foi embora. Ela foi milagrosamente curada.
Então Jesus fez uma declaração notável: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Lucas capítulo 8, verso 48. Ela não era apenas um rosto sem nome no meio da multidão. Não era uma mera estatística humana. Jesus a chama de filha e a incentiva com as palavras: a sua fé a curou. Vá em paz. A palavra para cura ocorre muitas vezes no Novo Testamento com sentido de salvar. Jesus declarou que aquela mulher estava plena novamente. A fé que ela demonstrou se apropriou da realidade da divindade de Cristo. Em sua misericórdia amorosa, ele estendeu graça àquela mulher desesperada, desprovida de esperança, e a fez ficar bem novamente. Ela foi curada física, mental, emocional e espiritualmente. Essa é a obra de Jesus. Nossa saúde total é importante para Jesus porque somos importantes para Ele. Cristo deseja que tenhamos a vida mais plena possível neste mundo de doença, sofrimento e morte. Restauração. O objetivo de Jesus é restaurar sua imagem na humanidade por meio do Evangelho. Essa restauração inclui nossa cura física, mental, emocional e espiritual. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus revelou seu plano para cada um de nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo quer destruir nossa saúde, ao passo que Jesus deseja restaurá-la. O diabo quer nos desanimar, Jesus quer nos encorajar. O diabo quer nos destruir, Jesus quer nos edificar. O diabo quer que fiquemos doentes, Jesus deseja nossa saúde. Jesus está interessado em nossa vida como um todo. Anseia que estejamos fisicamente saudáveis, mentalmente despertos e espiritualmente bem. Isso é verdade, sobretudo, à luz de seu breve retorno. O mundo está enfrentando uma crise enorme. As predições de Jesus em Mateus 24 e Lucas 21 falam de condições catastróficas na Terra pouco antes do retorno de Cristo. Esses eventos assolarão o planeta e serão uma surpresa estarrecedora para quem estiver despreparado. O apóstolo Paulo destaca a necessidade de a santidade envolver nossa vida toda. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nesse texto, a palavra espírito refere-se a atitudes e emoções. Em nosso idioma, seguimos essa tendência. Por exemplo, ao dizermos que alguém tem o espírito calmo. Quando usamos essa expressão nesse sentido, estamos falando da atitude da pessoa e da forma como ela lida com as emoções. Por sua vez, a palavra alma se refere aos aspectos mentais e cognitivos, considerando que alma é a tradução do termo grego psique, expressão do qual deriva palavras como psicologia e psiquiatria. É a parte racional de nosso ser, a qual processa as informações que recebemos pelos sentidos. O corpo no texto é uma referência clara à nossa natureza física. Jesus almeja que cada aspecto de nossa natureza seja santificado mediante o poder de seu Espírito. O apóstolo Paulo enfatiza esse pensamento também na Epístola aos Romanos. Com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, eu lhes imploro, meus irmãos, que, como ato de adoração inteligente, ofereçam o próprio corpo em sacrifício vivo, consagrado a Ele e aceito por Ele. Não permitam que o mundo a seu redor os faça caber no molde dele, mas que Deus os refaça a fim de que toda a atitude da mente de vocês seja transformada. Assim vocês experimentarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável para Ele e perfeita.
Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Tradução livre da versão Phillips. Percebe a ênfase do apóstolo no indivíduo como um todo? Ele fala de adoração, corpo e mente. Cuidar do corpo é um ato de adoração inteligente. Afinal, fomos feitos por Deus e, ao cuidar do nosso corpo, estamos o honrando como nosso Criador. Na criação, Deus cercou Adão e Eva com todos os elementos necessários para que tivessem saúde excelente. Riachos transparentes e fontes caudalosas lhes proporcionavam água pura. Frutas, castanhas, grãos, legumes e verduras cresciam com fartura. A alimentação natural que Deus oferecia era repleta de nutrientes completos. Enquanto nossos primeiros pais se exercitavam expostos ao sol e ar fresco, seu corpo mantinha a saúde com a qual Deus os havia criado. À noite, caía um orvalho refrescante, e a cada dia eles descansavam no amor e cuidado de Deus. No sétimo dia, o sábado, eles experimentavam uma confiança mais profunda no Criador ao adorá-lo no dia especial que ele havia separado para a adoração. Nossos primeiros pais viviam em um mundo livre de estresse, ansiedade e doenças. Paz e felicidade caminhavam lado a lado. Seu coração transbordava com amor a Deus e um pelo outro. Deus tem a intenção de que descubramos os princípios do Éden para guiar nossa vida hoje. A criação não foi um mero ato de Deus realizado há milênios. Foi um modelo de como devemos viver. O Senhor não se interessa apenas por nossa decisão no campo espiritual. Ele está interessado em nossa saúde física e emocional também. Há uma relação íntima entre nosso bem-estar físico e espiritual. O apóstolo João expressa essa realidade de forma sucinta. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Em busca de plenitude. Ao longo dos últimos 25 anos, houve um renascimento significativo do conceito de cuidado do indivíduo como um todo. Desde 1948, a Organização Mundial da Saúde define o termo saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social completo. Muita gente também reconhece a necessidade de saúde espiritual. Diversos estudos relativos ao impacto da religião sobre a saúde têm sido publicados. Um número crescente de evidências científicas confirma a precisão dos ensinos bíblicos sobre saúde. Doenças degenerativas, decorrentes de hábitos negativos no estilo de vida, estão em franca ascensão. Problemas cardiovasculares, AVC e câncer estão no topo da lista de doenças letais que ceifam prematuramente a vida de pessoas. O que indica a maioria das pesquisas científicas? Para onde apontam as descobertas? Existem 3 áreas específicas nas quais a fé pode fazer uma diferença radical em sua vida. Número 1. A fé leva as pessoas a fazerem escolhas saudáveis. Cristãos comprometidos com a fé não fumam, não fazem uso de álcool e de outras drogas prejudiciais. Em geral, pessoas assim se exercitam mais, têm uma alimentação saudável e cuidam do próprio descanso. Quando o indivíduo crê que foi criado por Deus e que seu corpo é templo do Espírito Santo, suas escolhas na área da saúde são mais positivas. Elas se orientam pelas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pessoas de fé são mais conscientes da própria saúde e escolhem levar uma vida mais saudável. Talvez você esteja se perguntando quais seriam essas escolhas de saúde e como você pode melhorar a sua.
Recentemente, a Universidade de Harvard realizou um estudo de larga escala a fim de averiguar quais hábitos de saúde levam as pessoas a viver mais tempo. Descobriu-se o seguinte: a manutenção de 5 hábitos de saúde pode acrescentar até 10 anos à vida. Veja a seguir os hábitos simples que aumentarão sua expectativa de vida: alimentação saudável, prática regular de exercícios, manutenção de um peso corporal saudável, não beber álcool e não fumar. Manter esses hábitos durante a idade adulta pode acrescentar cerca de uma década à expectativa de vida, de acordo com a pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade Harvard, em abril de 2019. Os pesquisadores também concluíram que homens e mulheres norte-americanos com estilo de vida mais saudável tinham uma probabilidade 82% menor de morrer de doenças cardiovasculares e chances 65% menor de morrer de câncer, em comparação com as pessoas que adotam um estilo de vida menos saudável. Analisemos esses fundamentos da boa saúde com um pouco mais de atenção. Um fator crucial para se proteger da Covid-19 e de outras doenças também é o fortalecimento do sistema imunológico. Esse sistema é formado por uma rede complexa de células e proteínas que defendem nosso corpo de infecções e doenças. Se você desenvolver um sistema imunológico robusto, não só diminuirá o risco de contrair o vírus, como também, se pegá-lo, tenderá a manifestar sintomas mais leves e a duração da doença será menor. Existem maneiras eficazes de nos proteger e fortalecer nossa imunidade. Letra A. Cultive uma alimentação saudável. A nutrição é vital como estratégia de prevenção às doenças e como ferramenta de cura. Frutas, verduras, legumes e grãos integrais reduzem a inflamação e melhoram a função circulatória. As plantas estão repletas de fitoquímicos protetores que promovem a saúde e neutralizam o estresse oxidante das infecções e de outras doenças. Diminuem a inflamação nos pulmões e aumentam a saúde da rede de vasos sanguíneos, garantindo o suprimento necessário de sangue. Em contrapartida, as proteínas animais contêm substâncias inflamatórias que minam o sistema imunológico do corpo. Alimentos de origem vegetal, que incluem grãos, feijões, legumes e verduras, fornecem os blocos construtores que fazem os vasos sanguíneos trabalharem melhor. É muito bom também que o prato seja preenchido com alimentos de várias cores, garantindo a presença de todos os nutrientes necessários, tanto para a prevenção quanto para a recuperação. Além disso, evite seriamente o açúcar, pois ele prejudica o funcionamento dos glóbulos brancos do sangue, que desempenham uma função vital no combate a substâncias invasoras. Letra B. Beba bastante água. A água protege o corpo da desidratação, permitindo que cada célula funcione e lute em seu nível máximo de desempenho. É um elemento fundamental para o desenvolvimento de nosso sistema imunológico. Beba muita água. Quanto? Pelo menos 8 copos por dia. Outra forma de monitorar seu consumo é beber o suficiente para que a urina tenha um aspecto transparente. Não se esqueça de terminar a meta diária de água antes das 18 horas, para não sofrer interrupções em seu sono noturno e comprometer seu período de descanso vital. Letra C. Respire ar puro e faça exercícios. O exercício físico também é muito importante. É recomendável, sempre que possível, que seja realizado ao ar livre. As pessoas que caminham rapidamente pelo menos 5 vezes por semana durante um mínimo de 30 minutos têm melhor condição de saúde e vivem mais tempo do que aquelas que não se exercitam. A prática de exercícios é extremamente útil para afastar doenças.
Procure sair ao ar livre todos os dias. Respire profundamente e caminhe com a cabeça ereta e os ombros alinhados. Se você mora em uma grande cidade, procure um parque que tenha árvores e arbustos. Não é saudável respirar o ar poluído das ruas congestionadas de nossos centros urbanos. As árvores e plantas são cheias de vida e têm propriedades que melhoram a saúde. Exponha-se à luz solar, que é fonte natural de vitamina D. Quantidade moderada de sol faz bem e aumenta a imunidade. É possível começar a alcançar esses benefícios com apenas 15 minutos de exposição diária. Letra D. Descanse o suficiente. Um dos princípios dados por Deus para uma boa saúde é o descanso. Quando estamos doentes, nosso corpo se recupera melhor se há descanso. Mesmo depois de achar que já estamos curados, é melhor ser cautelosos e descansar por mais alguns dias. Isso pode ter importância especial no caso da Covid-19, pois não sabemos ao certo quando a recuperação acontece. O descanso é parte importante de qualquer plano para uma vida saudável. Aliás, foi por isso mesmo que Deus nos concedeu o sábado a cada semana. Esse dia especial é uma fonte de descanso de todas as fontes de estresse da vida. Letra E. Evite tabaco, álcool, drogas prejudiciais e estimulantes. O mau hábito do fumo está ligado a centenas de milhares de mortes por ano. É um grande fator de risco para doenças do coração, câncer de pulmão, diabetes tipo 2 e uma série de outras doenças causadas pelo estilo de vida. Enfraquece o sistema imunológico, provoca periodontite, aumenta o risco de infertilidade e é uma das causas de trombos. O álcool é um dos grandes causadores de morte prematura. Causa alguns tipos de câncer, doenças cardíacas e danos ao fígado. Assim como o tabaco é perigosamente viciante. O excesso de álcool leva à depressão e a diversas tragédias evitáveis, como acidentes de carro e outras coisas. Segundo uma classificação feita no Reino Unido, o álcool é a droga mais perigosa do mundo. De fato, não existe nível seguro de consumo de bebidas alcoólicas. Um dos maiores problemas com o álcool é que ele afeta o lobo frontal do cérebro, onde estão a consciência, o raciocínio e o julgamento. Isso prejudica o processo de tomada de decisões. O Espírito Santo se comunica com nosso lobo frontal, nos orientando a tomar decisões positivas de estilo de vida, a fim de que entendamos mais plenamente a palavra de Deus e sigamos sua verdade de forma mais completa. O álcool prejudica esse processo e nos torna menos sensíveis à vontade revelada do Senhor. Embora talvez não consigamos evitar ficar doentes, podemos colocar o nosso sistema imunológico na melhor posição possível para combater as doenças. Temos condições de fortalecer o nosso sistema imunológico, a fim de que ele lute contra as enfermidades. Número 2. A fé também leva as pessoas a serem mais otimistas e positivas. Essa atitude positiva também ajuda a reduzir o estresse e a hipertensão. Pessoas de fé são mais pacíficas e têm uma disposição mais calma. O boletim informativo da área de medicina da Universidade de Rochester relata: a ideia de que o otimismo leva a uma melhor condição de saúde foi estudada. Os pesquisadores revisaram os resultados de mais de 80 estudos em busca de descobertas em comum. Concluíram que o otimismo exerce impacto considerável sobre a saúde física. O estudo examinou a longevidade geral, sobrevivência pós-doença, saúde do coração, imunidade, resultado de tratamento de câncer, sucesso gestacional, tolerância à dor e outros temas relativos à saúde. Tudo indica que as pessoas com perspectiva mais otimista se saíram melhor e tiveram resultados superiores aos pessimistas.
A lição é que ter uma saúde positiva pode melhorar sua saúde física, independentemente do que esteja adoecendo você. A fé leva à confiança profunda em Deus. A confiança em Deus conduz a uma perspectiva mais otimista e positiva em relação à vida, pois você sabe que Ele se importa e está sempre buscando o seu melhor. Essa consciência da presença de Deus em sua vida promove cura física e emocional. Número 3. A fé leva as pessoas a frequentarem mais a igreja. Uma rede de apoio maior e um senso de comunidade contribui para uma sensação maior de bem-estar. Estudos têm comprovado que frequentadores de cultos religiosos apresentam um risco significativamente menor de morte em comparação com quem nunca frequenta ou frequenta mais raramente uma igreja, mesmo se forem ajustados elementos como idade, comportamento de saúde e outros fatores de risco. A palavra de Deus reforça as informações apresentadas nessas pesquisas. Em Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25, a Bíblia compartilha esse benefício positivo de ir à igreja. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Analisemos sucintamente esse conselho divino e, em seguida, vamos compará-lo às pesquisas citadas. Nossa passagem bíblica incentiva os cristãos a se reunir e considerar uns aos outros. Em outras palavras, procurem entender as circunstâncias de vida uns dos outros. Compreenda os sentimentos dos outros. Conforme o apóstolo Paulo afirma em Gálatas, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Alguém já afirmou: qualquer um envolto em si mesmo vem em um pacote bem pequeno. E é verdade. Uma comunidade de fé nos permite assumir relacionamentos altruístas com as pessoas. Essa atitude de consideração uns pelos outros é saudável tanto para quem compartilha a própria vida, quanto para quem recebe o compartilhamento abnegado. Incentiva ao amor. Ou motivar, inspirar e erguer uns aos outros. O encontro para adorar, estudar a palavra de Deus e orar juntos dá uma oportunidade para que motivemos uns aos outros e nos ergamos. Encorajar uns aos outros. Não há nada como uma palavra de ânimo para elevar o espírito de alguém. Acima de tudo, a igreja deve ser um lugar de encorajamento e esperança. Como você se sente quando alguém elogia você? Esse ato alegra e traz ânimo à vida. Pensamentos sadios e positivos transmitem vida. Como trazer mudanças positivas? Talvez você esteja se perguntando: como fazer mudanças positivas em minha vida? Onde posso encontrar forças para implementar boas práticas de saúde? Já tentei e falhei no passado. O segredo para mudar está em unir nossa vontade fraca à força toda poderosa de Cristo. Podemos até ser fracos, mas Ele é forte. Podemos ser frágeis, mas Ele tem poder infinito. Sozinhos não conseguimos, mas nele tudo podemos. E começa com nossa escolha pessoal. Quanto mais damos desculpas para nosso comportamento, mais criamos barreiras para o êxito. Muitos, após experimentar alguns reveses e fracassos, desistem emocionalmente e param de tentar. Acreditam que, por ter fracassado anteriormente, jamais terão sucesso. Em outras palavras, continuam a ver uma barreira na mente, mesmo que ela não exista. Ao escolher mudar,
Cristo imediatamente vem em socorro para quebrar as barreiras e dar a força de que precisamos. As desculpas nos impedem de receber seu poder. Às vezes, construímos barreiras dentro de nossa mente. Pensamos em todas as razões que tornam a mudança tão difícil. Vemos a impossibilidade, mas o Senhor é um Deus de possibilidades. Ele é o Deus capaz de abrir caminho quando não vemos saída. É o Deus do impossível, que torna possível o impossível. O apóstolo Paulo faz a seguinte oração em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que Deus é capaz de fazer? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Talvez não entendamos como a mudança acontece, mas há algo de que sabemos. Deus pode. Talvez nossa mente não consiga compreender como Ele é capaz de nos transformar em uma nova pessoa, mas há algo que sabemos. Deus pode. Talvez nosso coração não entenda como Ele é capaz de fortalecer nossa falta de vontade, mas há algo que sabemos. Deus pode. Talvez não pareça possível, mas Deus pode. Talvez não pareça lógico, mas Deus pode. Talvez não pareça provável, mas Deus pode. Quando decidimos fazer a escolha de viver em harmonia com as leis do Criador e dar glórias a Ele com nosso estilo de vida, recebemos poder do alto para realizar nossa vontade. Nosso Criador cria dentro de nós a nova vida que escolhemos viver quando nos comprometemos com Ele.